Meus amigos, sejam bem-vindos ao curso Supremo TV. Meu nome é Daniel Buchmiller, sou delegado da Polícia Civil de Minas Gerais e professor do Supremo de Direito Penal e Legislação Penal Extravagante. Vamos aqui com as nossas aulas de dicas finais para a prova de delegado de Minas Gerais. São 4 blocos de meia hora, só para a gente organizar aqui como é que vai funcionar. Primeiro bloco, crimes contra a pessoa. Segundo bloco, de 30 minutos, crimes contra o patrimônio. Terceiro bloco, crimes contra a dignidade sexual, paz pública, fé pública. Último bloco, crimes contra a administração pública. Peguei os temas mais importantes, mais relevantes e, se Deus quiser, vamos aí adivinhar algumas questões da prova, né? Vamos ver o que pode cair. Mas procurei trazer letra de lei, jurisprudência nova e um pouco de doutrina também, que é o que eu acho que vai cair na prova de vocês, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas. Tá aí o slide. A tela inicial, quem quiser, me segue aí, ó, no Instagram, Prof. Daniel Buch, B-U-C-H. Eu posto dicas lá, pretendo fazer lives para vocês aí até o dia da prova. Vamos ver como é que a gente faz aí. Agora, crimes contra a pessoa, beleza? Antes da gente trazer os temas normais, o que eu vou fazer? Eu vou trazer somente as modificações da Lei 14.994, a última lei que criou o tipo penal autônomo do feminicídio, beleza? E depois eu vou entrar nos temas normais dos crimes contra a pessoa. Vamos lá. Feminicídio, artigo 121-A. Matar mulher por razões da condição do sexo feminino. Pena de 20 a 40, aumentou bastante a pena aí, né? Aliás, eu acho que todo homicídio qualificado tinha que ter essa pena, mas fazer o quê, né? Aí vem o parágrafo 1º, que já faziam antes, e diz o que são razões da condição do sexo feminino, que é o quê? Violência doméstica, Lei 11.340, beleza, Lei Maria da Penha, e uma segunda hipótese aqui, que é o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E eu sempre trago em aula, o feminicídio, ele somente está relacionado à violência doméstica? Não. É possível um feminicídio sem violência doméstica? Sim. A violência doméstica é fácil. Lei Maria da Penha, todos já sabem. Não é a nossa matéria aqui, o professor de leis penais vai trazer para vocês aqui. Mas a segunda hipótese, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Sempre trago como exemplo um homem e uma mulher disputando uma vaga de emprego. A mulher ganha a vaga de emprego. O cara é um babaca machista e mata a mulher por conta disso. Há menosprezo à condição de mulher? Sim. Existe violência doméstica? Não. Mas temos feminicídio? Temos feminicídio. Show de bola? Então, só para a gente conceituar aqui as hipóteses de feminicídio. Aí me vem causa de aumento de pena, que já havia antes, com pequenas mudanças. Parágrafo 2º, a pena é aumentada se o crime é praticado durante a gestação 3 meses posteriores ao parto. E aqui uma modificação, acrescentaram se a vítima é mãe ou responsável por criança, adolescente, pessoa com deficiência, qualquer idade. Inciso 2º, menor de 14, maior de 60, deficiência, vulnerabilidade, já tinha antes. Inciso 3º, já tinha antes, presença física ou virtual, de descendente ou ascendente. 4, descumprimento de medida protetiva de urgência. E 5, aqui é uma modificação recente, trazendo aqui as qualificadoras objetivas lá do homicídio, inciso 3º, 4º e 8º. Aí, galera, qual que é o grande lance aqui? O STJ decidiu, vocês lembram, há um tempo atrás, que a antiga qualificadora do feminicídio era uma qualificadora de ordem objetiva, tanto que era compatível com o motivo torpe, o julgado do STJ trazer isso aí. Só que agora o legislador traz como causas de aumento de pena qualificadoras objetivas. E aí? E aí? Né? Estava até conversando com o Chiquinho sobre isso, a gente debate muito sobre as novidades. Chegamos à conclusão de que o legislador entendeu por bem tornar o feminicídio uma elementar de ordem subjetiva, não mais objetiva, né? Como o STJ havia decidido, porque ele trouxe qualificadoras as objetivas do homicídio, né? Então, agora, outro ponto importante aqui é o seguinte,
aquele homicídio privilegiado que eu vou falar daqui a pouquinho, do parágrafo 1º do 121, lembram? Não existe aqui, tá? Não há previsão de feminicídio privilegiado nas hipóteses do parágrafo 1º do 121. Relevante valor moral, social, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação. Não há essa hipótese. Porém, esses três elementos, relevante valor moral, social, sob domínio, na verdade é sob influência, não domínio, de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, são atenuantes lá do artigo 65, inciso 3º, a linha A e C, salvo engano. A linha A e C. Então, não temos o privilégio, beleza? Temos essa modificação aí e acredito eu que não há que se falar em lacuna da lei para aplicar por analogia. Eu entendo que não. Né? Para mim foi um silêncio eloquente. Na minha opinião, o legislador acordou e pensou, vamos foder com a vida dos feminicidas. E jogou a pena lá no alto, arrebentou com mais causas de aumento e não trouxe a previsão desse privilégio, beleza? Então, minha opinião, é isso que aconteceu. Vamos aguardar, vamos ver o que a STJ vai decidir. A STJ é uma caixinha de surpresa, né? Mas é isso aí, vamos lá. Continuando. A coautoria não precisava mais estar aí. Isso aí, galera, serve para quê? Por exemplo, o marido quer matar a esposa, chama um amigo. O amigo também vai entrar no tipo penal do feminicídio, beleza? Crime próprio, então, para o sujeito passivo, no caso. E ativo também, acredito, tem que ter ali uma relação de violência doméstica ou de menosprezo, né, no caso. Se for violência doméstica, tem que ter uma relação. Aí a mulher, obviamente, crime próprio, no tocante à mulher. Só serve mulher, homem, não. Para a vítima, né? Outras modificações aqui, para a gente fechar essa lei. A pena do parágrafo 9º do 129, 2 a 5. Parágrafo 13, 2 a 5. Era 1 a 4, né, salvo engano. Artigo 141, parágrafo 3º, crimes contra a honra. Aplica-se em dobro, se houver as razões de condição do sexo feminino. Também para a ameaça. E a ameaça passou a ser um crime de ação penal pública incondicionada, beleza? Então, lesão corporal. Estando no contexto de violência doméstica, sabemos, ação é pública incondicionada. Ameaça também, beleza? Ameaça também. Não só a violência doméstica, quando houver menosprezo ou discriminação à condição de mulher, também. Beleza? Então, a pena é dobro e ação penal pública incondicionada. Show de bola. Então, fechamos a lei lá. Vamos entrar aqui nas dicas sobre crimes contra a pessoa. Aqui, homicídio simples, normal, matar alguém. Privilegiado. Tem essas três formas de homicídio privilegiado. Se o agente comete o crime impelido por motivo de 1. Relevante valor social, relevante valor moral, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Qual que é o grande lance aqui? Relevante valor social, interesse da sociedade. Relevante valor moral, interesse pessoal. Para exemplificar, vamos aqui. Imagina um garotão anda estuprando as meninas do bairro. O cara que mora no bairro fica puto com essa situação, vai dar um de justiceiro e mata o garoto. Aí perguntar, por que você matou? Porque ele está estuprando as meninas aqui e eu quis resolver. Porque a justiça não resolve, é menor de idade, não fica preso, aquela coisa, né? Então ele praticou homicídio? Sim. Impelido por motivo de relevante valor social. Interesse da sociedade. Agora, digamos que o garoto estuprou a filha do autor. Relevante valor moral. Interesse pessoal. Beleza? E a exposição de motivos do Código Penal, no seu item 39, caracteriza a eutanásia como um homicídio privilegiado, onde o autor ele age impelido por motivo de relevante valor moral, interesse pessoal. Né? Você tem um parente lá sofrendo pra caramba, com dores inimagináveis, você vai lá e, a pedido dele, você o mata, o que não é permitido no Brasil. Em outros países, sim. Tem um filme, né? Como é que é o nome do filme? Como Eu Era Antes de Você, acho que é isso. Que a menina vai morar com o cara, vai trabalhar pro cara lá, e o cara se mata, ele é um cadeirante. Beleza. Num país que é permitido. Aqui não. Aqui é homicídio
privilegiado. E a terceira hipótese, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação. Cuidado, porque o que eu já falei, se trouxer sob influência e não domínio, é atenuante. E ao invés de provocação, se for injusta agressão, eu tenho legítima defesa, né? Então não é homicídio privilegiado, é legítima defesa. Se eu estou sendo agredido, se eu estou sendo provocado e mato, privilegiado. Se eu estou sendo agredido e mato, legítima defesa. Causa excludente da ilicitude. Show? Continuando aqui, o homicídio qualificado contra menor de 14 anos, galera. Uma qualificadora objetiva, óbvio, e a idade da vítima tem que ser do conhecimento do suspeito, senão teremos aí a chamada responsabilidade penal objetiva, onde o autor responde sem dolo ou culpa, no que não é possível, em regra, no direito penal, e tem que se provar mediante documento idôneo. Beleza. Aí, galera, tem o parágrafo 2º-B, que traz causas de aumento de pena somente para essa qualificadora. Show de bola. Tá aqui 1/3, até metade se a vítima é pessoa deficiente ou com doença que implique aumento de vulnerabilidade, 2/3 quando tem relação aí familiar e tudo mais, e 2/3, modificação aí, ó, 2024, se o crime for praticado em instituição de educação básica, pública ou privada. Show? Tem que decorar, não tem jeito, galera. Cai muito causa de aumento, causa de diminuição de pena. Isso aqui é recente. Show de bola. Agora, olha que interessante. O parágrafo 4 vai falar: se o homicídio é culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta em observância de regra técnica de profissão, é a chamada imperícia, né? Num profissional, talvez, de saúde, erro médico, tá aqui, por exemplo. Ou, sendo doloso, aumenta de 1/3 se é contra menor de 14 e maior de 60. O que eu já vi em prova? Fazer isso aqui, ó. Troca o doloso por culposo. Troca o doloso por culposo para enganar vocês. Outra coisa, contra menor de 14, causa de aumento? Não mais, né, galera? Porque eu tenho a qualificadora. Se eu tenho a qualificadora e ao mesmo tempo aplicar a causa de aumento, bis in idem. Mas por que não foi retirado essa frase pessoa menor de 14 e mantido somente o maior de 60? Porque o artigo 129, parágrafo 7º do Código Penal faz referência ao parágrafo 4º. Então eles mantiveram, porque lá na lesão corporal, no parágrafo 7º, eles fazem referência ao parágrafo 4º, então mantiveram pessoa menor de 14. Mas lembrem-se que hoje, para o homicídio, eu tenho qualificadora diante da lei Henri Borel, que veio após a morte daquele garoto. Triste, né? Infelizmente, o direito penal ele se modifica com tragédias, o que já deveria ter sido feito antes, mas é isso aí. Tá aí o que eu falei para vocês. Se o homicídio cometido contra menor de 14 for qualificado, eu não tenho a majorante. Show? E o parágrafo 7º faz referência, por isso é que está lá. Galera, vocês vão perceber, quem nunca foi meu aluno, está aqui, caiu de paraquedas, está tendo aula comigo pela primeira vez, vocês vão perceber que eu sou chato com slide, eu tenho um zelo por slide. Por quê? Eu quero que vocês tenham um slide completo. Tudo que eu falo em aula tem que estar aqui. Porque, galera, ainda mais essa aula aqui que é corrida, essa aula aqui é rápida, é dicas finais. Eu não estou aqui com 15 horas falando de direito penal parte especial. Não é o momento. E esse momento é de dicas finais. Eles estão perto da prova, né? Então eu vou falar rápido, vou passar o slide rápido e se você não anotar, está no slide e vocês vão ganhar. Então, só para justificar, né? Porque eu já vi aluno reclamando, professor, você traz o slide e fica lendo sem. Quer que eu faça o quê? Que eu não leia? Quer que eu não traga o slide? Quer que eu fale? Se você não anotar, perdeu? Então, assim, a minha preocupação é que acabou a aula, você tem essa informação. Porque o cérebro é falível, né? Você vai esquecer. Não tem jeito. Então, só para justificar, quem nunca foi meu aluno, quem já foi, já está sabendo como é que funciona aqui, né? A minha preocupação é isso aí. Um excelente slide vai ficar no celular de vocês. Vocês vão poder estar na fila do banco, estar fazendo o número 2, vai ler o meu slide. Olha que beleza. Induzimento, instigação, auxílio ao suicídio e automutilação, modificado em 2019, logo depois do pacote anticrime, né? Pacote anticrime é a Lei
964, esse aqui é 68, final. Foi dias após, logo depois, logo antes de virar o ano, né? Então veja, induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Qual que é o grande lance dessa lei aqui, galera? Não estamos mais diante de um crime condicionado ao resultado morte e lesão grave. Vá no Código Penal e sempre que você for estudar pelo site do Planalto, coloca lá, Código Penal não compilado. Não compilado. Por quê? Porque você vai ver o antes e o depois. A lei anterior riscada e a lei nova. Para saber como é que era antes, tem que saber, né? Então, antes só havia esse crime se houvesse resultado lesão grave ou morte. Agora não. Então, eu estou diante de um crime formal, onde não há mais a necessidade de resultado lesão grave ou morte, e os resultados lesão grave e morte são qualificadores. Tá lá. Parágrafo 1º, lesão grave. Parágrafo 2º, morte. Beleza? E na automutilação, a morte é culposa. Se o suicídio se consuma, beleza, o autor quer a morte da vítima. Mas na automutilação, não. A morte é culposa para a doutrina, beleza? A pena é duplicada. Inciso 1º, mantido. 2º também. Lembrando que esse menor aqui é maior de 14, menor de 18. Por quê? A doutrina já falava, antes dessa mudança, a doutrina já falava que se esse crime fosse praticado contra menor de 14, era homicídio. Porque o menor de 14 não tem discernimento sobre a disposição de sua própria vida. Então, o autor estaria se utilizando de um instrumento impunível para tirar a vida daquele menor de 14. Show? Seria homicídio. No parágrafo 6º e 7º, fizeram uma adequação tabajara com relação a esse entendimento doutrinário, que ainda sofrem críticas, que eu vou trazer quais são. Então, beleza, esse menor acima de 14. É crime hediondo se for praticado por meio da rede mundial de computadores, rede social transmitindo em tempo real, cuidado. Parágrafo 5º em dobro, redação aí 2024. Parágrafo 6º. Se no parágrafo 1º, quando gera lesão grave ou morte, for contra menor de 14, lesão gravíssima. O que o Rogério Sanches vai falar? Não é lesão gravíssima, é tentativa de homicídio. Porque menor de 14 já era considerado homicídio, consumado ou tentado. E no caso aqui, tentado. Prova objetiva? Vamos com a lei. Prova subjetiva, prova oral, vale a pena a crítica. De Rogério Sanches, que fala que aqui deveria ser tentativa de homicídio. No caso da tentativa de suicídio. Automutilação, não, aí tudo bem. Agora, se o dolo era o suicídio, é tentativa de homicídio. E a pessoa não morreu. E aqui no parágrafo 7º, parágrafo 2º, quando há a morte contra menor de 14, homicídio. Porém, lembra que eu falei? Automutilação com resultado morte, a morte é culposa. Então, Rogério Santos vai falar, não pode ser o 121. Se o dolo do autor é automutilação e o resultado morte advém de forma culposa, como é que ele responde pelo 121? Deveria ser lesão corporal seguida de morte. Para a prova objetiva, é o que está na lei. Prova subjetiva, prova oral, vale a crítica de Rogério Sanches. Aqui, né, para o slide ficar completo, para maçom, crime formal não exige mais resultado morte ou lesão grave, já falei. A vítima tem que ser determinada ou determinadas e o autor não pode praticar ato executório. Exemplo, pacto de morte. Veja, a vítima tem que ser determinada ou vítimas determinadas, beleza? Show de bola. Se eu falo numa rádio para pessoas indeterminadas, não é esse crime. E eu tenho duas pessoas que resolvem se matar. Eles entram dentro de um container, fazendo ali um pacto de morte. Já vi isso cair em prova. Um deles aciona a liberação do gás tóxico. Os dois sofrem lesão grave. Quem acionou o gás tóxico responde por tentativa de homicídio, porque praticou um ato executório, né? A pessoa chega e fala, quero me matar. Eu falo, tudo bem, tá aqui a cadeira e a corda. A pessoa tá lá, botou a corda, subiu na cadeira, vai, não vai, eu vou lá e pum, dou um bico na cadeira, a pessoa morre. Eu matei essa pessoa. Homicídio. Então, se eu pratico um ato executório, é homicídio e não induzimento.
128 vai trazer as hipóteses de aborto praticado por médico. Qual que é a natureza jurídica do 128? Causa especial de exclusão da ilicitude. Para a doutrina. Show de bola? Só lembrando aqui, o 124, aborto praticado pela gestante ou consentido por ela. Ela responde, ela que vai responder pelo crime de aborto. 125, provocado por médico sem o consentimento. 126, com o consentimento. No 127, vai trazer as hipóteses em que o consentimento não será válido. Menor de 14, veja mais uma vez a idade de 14 anos como patamar, como limiar para saber se a pessoa tem condição de disposição da própria vida, do feto e da dignidade sexual, vide o estupro vulnerável. Beleza? E continuando aqui, se não há outro meio para salvar a vida da gestante, aborto necessário ou terapêutico, e quando houver estupro, que é o aborto sentimental ou humanitário. Então, tentando mudar isso aí, o que eu acho particularmente uma sacanagem, que a vítima foi estuprada. Eu sou contra o ato de abortar, só lembrando por questões religiosas minhas. Agora, a mulher foi estuprada, galera, porra, na boa, aí não dá. Aí é decisão, minha opinião, tá? Aí a decisão tem que ser dela, né? Aí eu já penso dessa forma, por mim, eu manteria a lei do jeito que ela tá. Agora, vamos lá. A DPF 54, todo mundo já sabe. Feto anencefálico. Feto anencefálico, para a medicina, é considerado um natimorto cerebral. O que é o feto anencefálico? Ele não tem cérebro. Ele não tem cérebro. Ele é um natimorto. A vida útil dele, extrauterina, fora do útero, fora do útero, é inviável. Vejam o que eu estou falando. É 100% de certeza que ele vai morrer. É 100%. Não há dúvida. Ele é considerado um natimorto cerebral para a medicina. Então, não há que se falar em aborto se você tirar. O STF permitiu, porque é crime impossível. Ali não há uma vida viável. Beleza? Microcefalia não entra. Não entra. Ah, mas vai ter uma vida ruim? Não importa. Não está a fim de cuidar? Bota para adoção. Beleza? Estou falando isso, não quero ser falso moralista aqui não. É para o direito, tá? Para o direito. Somente para o anencefálico, porque ele é um natimorto cerebral. E aqui eu tenho uma excludente de tipicidade, porque é crime impossível. É chamado de antecipação terapêutica do parto. Por que eu estou aqui falando isso, galera? Julgado novo aí, ó, recente do STJ para a doença chamada Síndrome de Edwards, onde há uma alta probabilidade de letalidade. STJ entendeu que não se aplica a DPF 54. É alta probabilidade, então tem que esperar nascer. Porque vai que vive. Vai que vive, tem chance de viver, não se aplica a DPF 54. A DPF 54 é para feto anencefálico, onde a vida extrauterina é inviável. Ele é um natimorto cerebral para a medicina. E é chamado esse ato de antecipação terapêutica do parto, que não faz o menor sentido a mãe ficar, você obrigar a mãe a ficar 9 meses gestando, acho que a palavra é essa, um natimorto cerebral, porque vai morrer, não tem dúvida. Parece que o máximo que se conseguiu viver com aparelhos foi uma semana. Então, não faz sentido. Dignidade da pessoa humana, da mãe, e não tem vida extrauterina. Agora, aqui tem. Aqui é possível, então não se aplica. Lesão corporal, galera, tem que memorizar essas hipóteses aqui. Incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, são práticas do cotidiano, perigo de vida, atestado por perícia técnica, debilidade permanente de membro, sentido ou função é debilidade, e aqui entram órgãos duplos, perdeu um rim, perdeu um pulmão, há uma debilidade na função de produção urina, função respiratória, perda de 2 dentes, STJ já decidiu, é grave. A aceleração do parto, o feto nasce, mas antes do tempo. Opa!
gravíssima. Incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Aqui eu estou falando de perda mesmo, né? Perder um braço, perder uma perna, deformidade permanente e aborto. Gerou o aborto sabendo que a vítima estava grávida. Show de bola. Essa enfermidade incurável aqui, STJ e STF entende que é lesão gravíssima. Rogério Greco vai falar que é tentativa de homicídio. Sinceramente, discordo. A transmissão dolosa de HIV. HIV hoje não é, mas antigamente, na época de Fred Mercury, Cazuza, era uma sentença de morte. Tanto que eles morreram, né? Betinho e tudo mais. Então, mas hoje não mais. Então, mas é bom vocês saberem. Crime de maus tratos. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou função. Expor a perigo a vida ou a saúde. Expor a perigo a vida ou a saúde. Qual que é a diferença? Aqui eu tenho causas de aumento. Qual que é a diferença? Quer dizer, qualificadoras, né? Eu tenho qualificadoras e causa de aumento no terceiro. Qual que é a diferença de maus tratos para castigo? Maus tratos. Exposição a perigo a vida ou saúde. Tortura, intenso sofrimento físico ou mental. E a questão vai ter que trazer isso. A questão vai ter que trazer. Provocou ato tal, gerando intenso sofrimento físico ou mental. Tortura. Gerando uma exposição ou perigo à vida ou à saúde. Maus tratos. Essa é a diferença. Se for vítima idosa, cuidado, o princípio da especialidade. Injúria racial, antes da lei que modificou. Antes da lei. Vamos lá. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa, pena de 1 a 3. Só que agora mudou, tá? Como que era o quadrinho que a gente analisava antes? Injúria racial versus racismo. Injúria racial contra pessoa determinada ou pessoas determinadas. No racismo, discriminar um grupo. Então eu chego e vou proferir ofensas injuriosas contra uma pessoa, 2, 3, 4, injúria racial. Eu vou na rádio e falo contra negros, indígenas, asiáticos, que seja, praticantes de religiões de matriz africana, que é muito comum, infelizmente. Aí eu já tenho racismo, porque eu estou discriminando um grupo. Show de bola? E antes eu tinha que a injúria racial era prescritível, afiançável de ação penal pública condicionada. Aí vieram esses julgados aí, que todos já sabem, transformando a injúria racial em imprescritível e inafiançável também. Rogério Sanches vai falar que é uma analogia em Malan Partem. Guilherme Nucci concorda. STF valida essa decisão do STJ. Veio a ADO 26, mandado de injunção 4733, por 8 a 3, entendendo que homofobia e transfobia se enquadram no artigo 20. Beleza? Por 10 a 1, decidiu que havia omissão no tocante fugiu a palavra, a reprimir as condutas de homofobia e transfobia. Não havia na lei não havia na lei um artigo, um tipo penal para reprimir, para punir os atos em regra, né? Ia cair numa injúria normal, uma injúria simples, mas o STF entendeu que por 10 a 1 havia uma omissão legislativa. Por 8 a 3, entendeu que homofobia e transfobia se enquadram no artigo 20 da Lei de Racismo. Aí veio a lei nova, 14.532, criou a injúria qualificada, deixando apenas os elementos religião, pessoa idosa e deficiente. E criando o artigo 2º-A da Lei de Racismo, com os elementos raça, cor, etnia, procedência nacional. Mantendo religião, condição de pessoa idosa e deficiente, lá na injúria, quer dizer, na injúria qualificada do parágrafo 3º. Então, com o advento da lei, né, a injúria passou, a discriminatória passou a sofrer as consequências da lei de racismo, a ADO continua se aplicando ao artigo 2º-A, e hoje esse é o cenário. A única diferença está no item 1. 2, 3 e 4 se mantém para artigo 2º-A. Então, intimidação sistemática, bullying, eu tenho um crime com pena de multa
e eu vi Kleber Masson dizendo que, no caso, nós teríamos aqui, na verdade, uma contravenção penal dentro do Código Penal, né? Porque a contravenção penal é punida com prisão simples ou multa. Né? O crime é detenção, reclusão e multa. Então, seria para Kleber Masson uma contravenção penal dentro do Código Penal. Verdade é que pena de multa é uma porcaria, né? Mas vamos aos fatos. Intimidação sistemática. Eu tenho aqui um crime habitual, beleza? No parágrafo único, eu já tenho uma pena de 2 a 4 anos, onde eu tenho o cyberbullying. Mesma conduta, porém, no ambiente digital. Crime de perseguição. Perseguir alguém, crime comum. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, qualquer pessoa pode ser sujeito passivo. Estou falando isso para trazer um paralelo aqui entre a perseguição e o dano emocional que eu já vou trazer. Reiteradamente, crime habitual. E tem que ameaçar a integridade física, psicológica, restrição de capacidade de locomoção de qualquer forma e invasão de privacidade. Por que eu estou falando isso? Porque tem um julgado que eu vou trazer aqui, onde teve um detetive, a mulher contratou um detetive particular para seguir um cara, eu acho que foi isso. Depois que o cara descobriu que estava sendo seguido por um detetive particular, ele quis registrar um boletim de ocorrência, talvez, por esse crime. Mas não, o detetive particular não perturbou a integridade física, psicológica, restrição de capacidade de locomoção, nada disso. O cara nem sabia. Né? Então, não se aplica esse crime aqui. Tem que ter essa ameaça à integridade física, psicológica, restrição de capacidade de locomoção. Se não tiver, se a pessoa nem sabe que está sendo seguida, não faz sentido. Causas de aumento, tem que decorar. E crime de ação penal pública condicionada à representação. Para Sanches e Masson, crime habitual, não há fim especial de agir, qualquer motivação serve, não é possível tentativa, crime formal para Masson. Revogou o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, só que a conduta anterior continua sendo punível, né? Princípio da continuidade normativo típica. E o detetive particular que eu falei, tá aí. Violência psicológica, o chamado dano emocional. Aqui eu tenho um crime próprio com relação ao sujeito passivo, beleza? É um crime de ação penal pública incondicionada, diferente da perseguição. Crime próprio, diferente da perseguição. Crime instantâneo para Masson material, diferente da perseguição, que para esse doutrinador seria crime formal. Para fechar, invasão de dispositivo informático de uso alheio. Aqui houve uma modificação em 2021, beleza? Conectado ou não à rede de computadores. Não há mais a exigência da quebra de uma senha. Antigamente exigia a quebra de uma senha, hoje não mais. Ou usuário. Show de bola? E aqui eu tenho um fim especial de agir. Aqui no artigo. É um crime formal, tem fim especial de agir. Não há mais necessidade de quebra de senha, antivírus ou firewall. E um crime de ação penal pública condicionada à representação. Beleza? Então, crimes contra a pessoa, galera. Trouxe aqui, rapidamente, em 30 minutos, alguns crimes que eu acho são mais importantes e que podem cair na prova, se Deus quiser. O examinador vai cobrar isso aqui, exatamente isso aqui. Show de bola? Então vamos aqui fechar o nosso bloco e entrar no próximo, crimes contra o patrimônio. Valeu!